Você já vende, quer escalar, mas sente que sempre algo trava antes de crescer? Eu sou Bruna, estrategista de negócios, e nesse vídeo eu vou te mostrar o que uma infoprodutora precisa exatamente antes de chegar na escala, se quiser crescer sem sobrecarregar a sua operação. Então, antes de falarmos sobre escala, já quero identificar aqui um erro comum que muitas pessoas cometem ao pensar que a escala está ligada só a volume, em trazer mais volume para dentro do negócio. Mas nós temos duas formas de conseguir escalar. Primeira, baseada em volume. Segunda, baseada em ticket. Hoje, por exemplo, dentro da minha estrutura de negócio, a minha escala ela está com base em margem, com base no ticket das soluções. E esse é um movimento que você pode fazer. Então, para quem, por exemplo, às vezes tem coisas que dependem muito da hora, eu tenho atendimento, eu lido com a agenda, não quero aumentar a minha equipe, você tem essa forma de escalar com alguma solução, um infoproduto, por exemplo, que exija menos da sua hora, que você cobra um ticket menor e aí você traz mais pessoas para dentro do seu negócio com base em volume. Agora, se você quer, por exemplo, fazer um movimento de aumentar o seu ticket, trabalhar com alto ticket ou até mesmo futuramente com ultra high ticket, amém? Você pode fazer exatamente esse outro movimento, de trazer margem para dentro do seu negócio. Então, tendo isso em vista, o fato é que você vai chegar nesse lugar de pensar exatamente esse. Olha, cheguei aqui no meu teto e agora, o que eu vou fazer para eu trazer mais faturamento para dentro do meu negócio? E aí, nesse momento, eu sei que muita empresária comete esse erro de pensar: tenho que investir mais em tráfego, ou tenho que trazer mais pessoas para o meu time, ou tenho que fazer mais lançamentos. Só que sem você ter a sua base organizada, você não consegue fazer nada disso. Aí, às vezes, você fica lá com muita gente na equipe, sua margem de lucro lá embaixo, a galera toda perdida, e um caos completo, dentro da sua operação, que leva, inclusive, a sua equipe à sobrecarga, você também dentro desse processo, simplesmente por uma falta de estrutura. O que organizar antes de escalar? Primeiro, já começa aí organizando a entrega do seu produto. Essa cliente entra, o que acontece? Ela precisa passar por uma assinatura de contrato, ela recebe um acesso especial, ela recebe um e-mail de boas-vindas. Como que é a entrada desse cliente dentro do seu processo? Como ela é acompanhada? Ela recebe contatos do seu time? Ela tem encontros com você? Ela tem acesso a plantões de dúvida? As dúvidas são uma plataforma? Como que acontece esse acompanhamento desse cliente, desse aluno dentro do seu processo? Por fim, como você mede isso? Muita gente não mede. Não roda uma pesquisa com o lead para saber como que está a satisfação, não tem taxa de satisfação, não tem Net Promoter Score definido, não tem processos ali dentro do sucesso do cliente que fazem com que você consiga melhorar essa entrega e até mesmo promover a ascensão dos alunos. Hoje eu sempre falo que um dos funis mais inteligentes que a gente tem para pensar falando em negócio, às vezes não é nem o comercial puro, daquele lead que está frio, mas daquela pessoa que te conhece, dela ter avanço com você dentro da estrutura. 2, seu processo comercial. Prospecção é feita de forma ativa ou passiva? Inclusive, eu aconselho que você faça os dois, tá? Mas isso fica para outro vídeo. Como que funciona esse processo de prospecção? Quais são os canais? Da onde esse lead vem? Qual que é o tempo de resposta? Tudo isso precisa estar mapeado. Funil claro. Qual o ciclo de venda desse lead? Primeiro, ele passa por onde? Depois, ele vai ter uma apresentação com você? Ele recebe uma proposta personalizada? Ele recebe uma ligação com o seu time? Como que funciona seu funil de vendas? 3, proposta padronizada. Eu sempre gosto de falar que você vai mostrar para o seu lead que ela é personalizada, mas isso não significa que você não pode ter ali dentro do seu processo propostas que já são padronizadas para poder otimizar seu tempo. Então, por exemplo, é um arquivo de proposta comercial, já tem isso pronto. Ou é uma mensagem com pitch de vendas, já tem isso ali também, pronto. Elaborar o seu pitch de vendas. Então, tudo isso são coisas que otimizam o seu processo e que, ao mesmo tempo, também conseguem aumentar a sua conversão. 3, organização interna. Gestão de demandas. Quem que está gerindo as demandas ali do dia a dia? Quem que sobe de acordo com as necessidades, faz o acompanhamento e verifica se as tarefas são entregues na mesma expectativa. Como que funciona isso? Você usa um sistema próprio? Tem determinados dias da semana em que algumas tarefas vão precisar serem cumpridas? Como que funciona? Centralização de tarefas. Para quem que vai ficar centralizado determinadas tarefas? Hoje você já tem divisão de funções muito claras dentro do seu time? Cada um saiba as funções vão assumir? Vou dar um exemplo prático. Hoje eu tenho 2 pessoas trabalhando comigo dentro do meu comercial. Ambas têm clareza exatamente do que precisa ser feito. Então, por exemplo, um dos meus vendedores já tem clareza que o canal de atuação dele é dentro do Instagram. E dentro ele vai manter alimentado exatamente esse funil. Trazendo esse lead, a hora que ele tira esse lead do Instagram, ele vai passar para minha outra vendedora, ali da etapa de pré-vendas, que é uma SDR,
e ela vai fazer esse processo de qualificação e de agendamento de call. Então a gente já teve essas definições muito claras para que cada um fique concentrado exatamente na determinada função e eles saibam o que eles vão precisar fazer dentro ali do dia a dia, dentro da nossa rotina comercial. O que mais organizar dentro dessa gestão interna? Quem que toma decisões? Então, vou te dar um exemplo. Toda decisão precisa ser tomada por você? Ou se você tem, por exemplo, um gerente de projetos, ele pode tomar decisões pertinentes à operação? Você tem, de repente, um diretor de operações dentro da sua empresa? O seu time precisa ter isso muito claro. Então, por exemplo, se eu tenho hoje alguma atividade relativa ao sucesso do cliente, hoje a minha coordenadora de sucesso do cliente, ela tem total autonomia para poder tomar decisões relativas à entrega, a combinados de datas com os clientes. Então, isso não precisa passar por mim. Time e comunicação. Quem que faz o quê? O vendedor, ele faz o quê? Ele vende. Mas ele participa da prospecção, ele faz fechamento também. O que ele faz? Guias ou playbooks. Em guias de comunicação, por exemplo, hoje o meu marketing tem um manual para saber exatamente como que é a minha comunicação. Playbooks também. Nossa, como que funciona esse processo de venda? Como tem que ser o atendimento? Como que tem que ser a linguagem? Tudo isso são coisas que fazem parte do time de comunicação para a gente evitar ruídos. 3, rotinas de alinhamento. Eu sempre acho que a gente precisa ter uma comunicação otimizada. Sempre costumo ter um posicionamento um pouco contrário sobre as dailies, mas o que eu não abro mão são de rotinas de acompanhamento com o time. Então, tá ali gerenciando o que está sendo feito, tá ali disponível para poder esclarecer dúvidas com o meu time, principalmente quando estão nesse processo ali de rampagem, né, de adaptação, inclusive até momentos para trocas de feedback. Tanto em questão mesmo de estrutura, às vezes, o que eu posso trazer de estrutura e de processo para melhorar para o meu colaborador e ao mesmo tempo ele traz isso para mim também, um feedback para eu conseguir entender como que está a atuação dele. Crescer com base desorganizada é como se você estivesse transformando um caos pequeno num caos maior. Essa que é a verdade. Então, na verdade, a gente às vezes pensa que precisa de esforço, que precisa de time, quando nós precisamos de estrutura. E se você quiser que eu te ajude a entender por onde começar a construir a sua estrutura para crescer com leveza, produtividade e lucro, deixa aqui nos comentários que eu quero direcionar você.